Pessoal, primeiro, bom dia. Acho que agradecer a ABS pelo convite de a gente falar um pouco aqui sobre como é que outro ecossistema mais maduro influencia na aceleração de negócio. Acho que é muito bom para a gente que trabalha com isso ver eventos como esse bem cheio e com conteúdo de alto nível sendo discutido. Então, primeiro vou me apresentar. Eu sou o Vitor Andrade, sou gestor do programa Startup Brasil, que é um programa de aceleração de startups. É um programa governamental feito em parceria com aceleradoras brasileiras, que hoje já acelerou 183 empresas do Brasil e de fora do país aqui, né, desde 2013, quando a gente começou a acelerar startups. Hoje, eu acho que está muito bem colocado esse painel, de ser uma continuidade do painel anterior. A gente falou um pouco do ecossistema brasileiro. Eu acho que o resumo do que foi o painel anterior é que o protagonista deve ser o empreendedor, mas o ecossistema ele pode ajudar, pode fazer com que isso ande mais rápido. Falamos do ecossistema brasileiro, que é um ecossistema já relevante. Entre os principais ecossistemas do mundo, São Paulo é o nosso representante como 12º lugar. O Bjorn vai falar um pouco disso com o Compass. E a gente está falando aqui de empreendedores que foram para o Vale do Silício, considerado o primeiro ecossistema, aquele mais relevante, para construir seus negócios lá. E hoje estão voltando e também geram impacto aqui no país. Primeiro, eu acho que cada um se apresentar rapidamente, qual é o teu negócio. Gabriel, Marcelo, o que é que vocês fazem, para depois a gente começar o painel mesmo. Então, sejam bem-vindos. Bem, bom dia, meu nome é Marcelo, eu sou CEO e co-founder da SciWork. A SciWork é uma plataforma de vídeos ao vivo para pessoas criativas, então, como ilustradores, pintores, qualquer tipo de pessoa criativa pode fazer uma transmissão ao vivo do seu trabalho e ganhar dinheiro com isso. É uma plataforma nova, está há 4 meses no ar, mas nós já temos usuários de mais de 170 países. A maior parte são usuários dos Estados Unidos. E, recentemente, na verdade, quinta-feira passada, a gente voltou do Vale do Silício. A gente passou uma temporada lá de 5 meses. 3 meses e meio nós fomos acelerados pela Y Combinator, que é uma das aceleradoras do Vale. E depois ficamos um pouquinho mais, 1 mês e meio. Então, recém voltamos, né, na semana passada. E acho que é isso. Legal. Bem, pessoal, bom dia. Meu nome é Gabriel, sou CEO e fundador da Lint. Lint significa Legal Intelligence. Nós somos um software para ganho de produtividade de advogados. Basicamente, o que a gente faz é fazer com que as empresas, os departamentos jurídicos e os escritórios tenham mais controle e redução de custo na gestão de processos e contratos. Nosso caso também foi muito similar ao do Marcelo. A gente teve a oportunidade e o privilégio de ser acelerado em São Francisco pela 500 Startups. E foi uma experiência bem legal que a gente basicamente vai compartilhar aqui. Só fazendo um thumbs up para o pessoal da Hand Talk. Acho que é a primeira vez que eu falo em público com tradução simultânea em Libras. Estou bastante animado com isso. E beleza. Pessoal, assim, legal. Eu acho que vocês conheceram um pouco do pessoal aqui. Eu acho que o grande objetivo hoje da gente é falar um pouco de como o ecossistema pode acelerar esse empreendimento, uma startup. Pô, o que é que o Vale traz de muito legal para o empreendimento e o que é que, às vezes, a gente cria uma certa expectativa e não é bem assim, quais os desafios de empreender lá. Antes de passar para eles, eu quero só contextualizar um pouco. Os dois foram acelerados aqui, um pela Y Combinator e outro pela 500. Um acelerador, eles vão falar um pouco o que é uma aceleradora, o que é que acontece no dia a dia, mas eu quero só deixar claro que esse movimento de aceleração no mundo, ele começou com a Y Combinator lá em 2005, 2006, ou seja, é um movimento que no mundo tem 10 anos. No Brasil, a gente considera as primeiras aceleradoras no modelo, até tentando adaptar algumas coisas que se vê lá, de 2011, por aí, mas com aumento a partir de 2013. Então, a gente está falando que o movimento brasileiro tem 5 anos, quando o movimento de fora do país, lá nos Estados Unidos principalmente, tem 10 anos de existência. Então, com certeza, muito aprendizado já aconteceu lá e a gente está passando por esse momento aqui no país. O Marcelo passou pela Y Combinator, que é considerada a primeira aceleradora do mundo, que iniciou esse modelo. Mais ou menos, como é que funciona o processo de aceleração, para o pessoal entender mais ou menos o que é que acontece lá na Y Combinator, que é uma referência para aceleradoras. Perfeito. Não sei se todo mundo aqui conhece o Y Combinator. Eu mesmo, há um ano atrás, não tinha a menor ideia do que era, né? Mas a Y Combinator hoje é considerada aí, uma das mais prestigiadas aceleradoras lá do Vale do Silício.
Ela foi lançada em 2005, né, fundada pelo Paul Graham, pela Jessica Livingston e mais outros 2 founders. E nesse período de 10 anos, eles já investiram em mais de 1.000 startups. Dessas 1.000, 8 startups têm um valuation acima de $1 bilhão, ou seja, são unicórnios, aí como falaram, né? E o valuation de todas essas empresas que já foram aceleradas pela Y Combinator hoje é acima de $65 bilhões. O Airbnb saiu de lá, o Dropbox saiu de lá, o Stripe, várias outras, o Reddit, a mesma Twitch TV. Então, eles têm assim uma bagagem muito grande, né? A Y Combinator, ela tem, digamos, acho que são mais de 20 partners. Todo mundo que trabalha com as startups, que faz a mentoria nas startups durante o programa de aceleração, são efetivamente partners na Y Combinator, ou seja, todos têm um equity, todos têm uma participação ali. E, logicamente, todos os partners que estão dando essa mentoria e tudo mais, eles têm muita experiência. Muitos já tiveram 2, 3 ou quantas startups. Às vezes a gente brincava que tinha reunião com os partners, se você atirasse uma pedra, você acertava um bilionário, literalmente. Então, e foi assim um processo muito bom da gente estar nessa aceleração, estar nesse ecossistema, vivendo ali com eles 3 meses e meio. Nós somos a segunda empresa brasileira, até onde eu sei, nós somos a segunda empresa brasileira a ter sido acelerada lá na Y Combinator. Então, foi uma experiência assim, realmente muito boa. E eu acho que, para nós, assim, nós nunca fomos acelerados por nenhuma empresa por nenhuma aceleradora aqui no Brasil, nem nada. A gente teve essa felicidade de ter passado lá e começado direto lá. E o principal, assim, do que a gente viu é essa noção de que a Y Combinator em si, ela é a sua própria comunidade. Eles têm o seu próprio ecossistema. Então, no nosso batch, na nossa turma, tinham 100 empresas, e essa é a média que eles estão tendo. Por ano, eles têm 2 batches, cada batch tem 100 empresas. Né? Agora, até 2003, eram 30, 40 empresas por turma. E o maior valor que eles entregam é esse networking, é essa força que tem você participar dali, você ter outras 100 empresas, que são mais de 300 pessoas, que estão todas vivendo a mesma coisa, se ajudando. Então, acho que, assim, da minha experiência pessoal, o que eu pude ver foi que o maior valor, claro, a grana que eles investem para nós foi bem importante, porque a gente não tinha capital, não tinha nada, mas o principal valor que eles entregam, além da mentoria e tudo mais, é essa comunidade. E agora que nós recém acabamos, a gente está começando a sentir o que é fazer parte da rede de alumni, que é a rede de todo mundo que se formou na Y Combinator. Então, a gente tem acesso... A Y Combinator, ela roda tudo em software, né? Então, você tem acesso a toda essa rede através de um software. É quase como o Facebook, mas eles chamam de Bookface. Então, você tem acesso a toda essa rede de alumni, essas 1.000 empresas lá. E, literalmente, qualquer coisa que você precise, você pode recorrer a esse fórum, recorrer a essas pessoas. E eles têm essa noção de eu te ajudo e você ajuda alguém, ao invés de eu te ajudo e você me ajuda. Então, a gente ainda está começando a vivenciar isso, mas, em termos de ecossistema, assim, eu acredito que eles têm isso. E a gente teve pouco tempo no Vale para sentir assim, como é que é o ecossistema do Vale do Silício. Mas a gente sentiu bem o ecossistema da Y Combinator, pelo menos. O Marcelo estava falando que ele entrou com a cor e saiu com a mesma cor lá, porque ele não conhece a Califórnia, trabalhando, fazendo o produto dele estar no ar. A gente passou o verão da Califórnia 3 meses e meio dentro do nosso apartamento. A gente ficou trabalhando lá, às vezes, 14, 15 horas por dia. A gente ia para os jantares da Y Combinator, para as office hours, voltava e só trabalhava. Então, de glamouroso não teve absolutamente nada, a gente só ficou dentro do apartamento trabalhando, não vimos a Califórnia. Legal, assim, interessante, acho que é uma coisa em comum, eu vejo até o Gabriel está com a camisa da 500 aqui, vocês perceberam, ele está com a camisa da 500. Acho que muito forte essa rede de empreendedores qualificados está em comum entre as duas coisas. A aceleração em si, são modelos diferentes, né? Como é que você fala um pouco da 500 comparando são com modelos diferentes, mas muito complementares, eu diria. São visões, teses de investimento um pouco diferentes. A própria Y Combinator tem um foco muito grande em empresas americanas, tanto que são 2 empresas só brasileiras, eu acho, que no portfólio.
E, numa outra pegada, a 500 tem uma tese um pouco mais global. Eu acho que, assim, fazendo um wrap-up de tudo que já foi dito aqui, até próprio no painel anterior, pensando assim, como que a aceleradora ela contribui com o ecossistema. O próprio Rodrigo da Simpla, que é um empreendedor expoente lá de BH, mencionou, isso é muito importante, mas quem faz diferença de verdade para o ecossistema é a comunidade, é como os empreendedores se ajudam. E eu acho que ficou muito claro para todo mundo que é uma questão de maturidade. A gente não está nem aqui para comparar e dizer que o Brasil é bom ou mal, ou ruim em termos de ecossistema. A gente ainda precisa amadurecer. E o que a gente teve foi a oportunidade de viver e vivenciar um ambiente muito mais maduro do que o brasileiro, muito mais antigo e muito mais intenso. E eu acho que foi isso que aconteceu. Em termos de como funciona o processo de aceleração, a 500 ela tem um pouquinho de algumas diferenças, ela tem um foco muito mais global. Os bets eles se aproximam de 50%, quando não passam de 50%, em termos de empresas globais. Eu convivi durante 4, 5 meses com 15 países diferentes no mesmo escritório. A gente tinha um coworking, essa é uma das diferenças, eu acho que... Não tem, Marcelo? Coworking não, né? Não, a O Combinator, na verdade, eles até falam, assim, no último jantar que a gente teve, olha, agora vocês estão saindo, tentem não ir para coworking. Uhum. Isso é a visão deles, assim, que a empresa tem que ter a sua própria identidade desde o dia 1 e tem que tentar ter um escritório melhor do que o que você tem na sua casa. Assim, teus funcionários ficam com você no escritório. Legal. A 500 ela tem uma visão até praticamente oposta. Assim, ela incentiva que os empreendedores convivam nessa primeira fase de early stage / início de growth e aceleração, convivam e aprendam muito uns com os outros. Esse ambiente de colisões, de troca de experiências, foi para mim muito rico. Eu tenho amigos hoje no Canadá, na Polônia, no Egito e assim troco muitas informações com eles. Essa similaridade do incentivo à comunidade é muito forte. A gente tem o dashboard onde a gente acessa as empresas. Eu tenho alguns colegas e amigos que se tornaram amigos, que são empreendedores do nosso portfólio, Content Tools, Eduz, Pipefy, Conta Azul, Solidário, etc. É muito forte a presença global da 500 e é muito interessante ver o seguinte, que o que a Michelle mencionou mais cedo, que é o randomness, o serendipity que acontece no Vale, é muito forte. E a gente tenta, assim, a questão de ter um coworking no processo de aceleração passou a ser parte do nosso DNA. Quando a gente voltou para o Brasil, a gente foi buscar o melhor coworking onde a gente poderia estar. Então, a gente, desde lá, a gente já passou por 2. A gente esteve na Plug e agora a gente está no Cubo. E isso passou a ser, a gente vai crescer, vai ter um escritório, mas isso fez parte do nosso DNA, entender e conviver com empreendedores. Pensando um pouquinho em termos de o quanto o ecossistema influencia no processo de aceleração, eu acho que assim, a resposta clara e objetiva influencia muito, mas é uma questão de maturidade, assim, é de ver, por exemplo, não tentar colocar a culpa em um determinado stakeholder, pensar que há uma evolução dos angel investors que já tiveram mais saídas e por aí vai, mas é uma discussão que a gente pode ter aqui junto. Um ponto que você está falando muito bem do ecossistema, vocês estavam aqui no Brasil, disseram, não, eu vou ser acelerado no Vale do Silício. Um na Y Combinator, outro na 500. Quando você tomou essa decisão, o que é que influenciou essa decisão? Disse, eu vou para lá, normalmente são 3 meses de aceleração, acho que os 2 casos aqui. O que é que você tomou essa decisão? Não, vou passar lá um tempo, porque para o meu negócio vale a pena, para mim pessoalmente. Qual era o objetivo que você tinha lá? E você encontrou isso quando você sentiu e chegou? Aquilo que você estava pensando em construir, era o que você encontrou lá? É diferente? Como é que é isso? Tá, acho que essa minha resposta é propriamente conclusão desse painel. Assim, eu não apliquei para nenhuma aceleradora brasileira, queria muito participar de um processo de aceleração global, justamente para conseguir absorver a principal diferença que existe entre o ecossistema americano e brasileiro, que é o fato de ser mais transparente e onde as pessoas pensam efetivamente muito, muito grande. Esse tipo de sentimento em que há uma troca absurda de informações, como está começando a acontecer lá em BH, mas isso é de uma forma muito maior. O sentimento de give first e não de give back. Assim, entregar primeiro, conversar gratuitamente de uma forma muito objetiva. Eu acho que para nós foi muito relevante ter essa experiência e voltar para o Brasil. Nós somos uma empresa hoje voltada para o mercado brasileiro. E ter tido essa experiência lá, eu, quando apliquei, no nosso processo de seleção, até uma coisa engraçada, eu recomendo isso para todo mundo que vá aplicar para um processo de aceleração americano. Diga o que você quer aprender e o que você pode acreditar, o que você acredita que vai se beneficiar daquele programa. E uma das principais discussões que eu tive no nosso application foi, olha, eu quero fazer parte dessa rede, eu quero fazer parte de uma rede de mais de 1000 empresas, onde eu possa acessar os caras e discutir, eventualmente, modelos de distribuição, desde cláusulas de investimento, etc. Isso, para nós, foi muito relevante.
em comparação com o Brasil, eu não estou dizendo que isso não existe aqui. Existe. Você tem excelentes aceleradoras, excelentes mentores, e um ecossistema muito bem intencionado, porém ainda em fase de maturação. Há ainda que se evoluir bastante. Acho que um parênteses importante aqui, o Gabriel falou, disse, olha, a visão grande não quer dizer que eu não possa focar no Brasil como um mercado de expansão, que às vezes a gente acha que, não, o cara tem que pensar só o mundo. Não, ele entende que o Brasil é um lugar que dá para aplicar muito forte o teu negócio, e não é por isso que você está pensando pequeno. Né? Lá no South by Southwest, esse ano, a Mariana da Axel falou uma coisa muito interessante. É assim, é possível ter uma empresa de bilhão no Brasil, $1 bilhão? É possível. O ponto não dá para ficar pensando pequeno e assim, eu fico até triste. Às vezes eu vou em alguns eventos de startups, eu vejo as projeções financeiras que as pessoas colocam nos PowerPoints, que na verdade são todas erradas, mas a receita projetada do cara no ano 7 é tão pequena em relação ao que ele poderia ter se ele estivesse explorando num mercado diferente ou maior. Então, assim, é muito de como pensar grande, como você pode ter efetivamente um negócio de alto impacto, de alta disrupção, e por aí vai. Esse tipo de sentimento, ele passa a fazer parte do DNA de todo mundo que convive. Você fica até constrangido de pensar pequeno num ambiente como aquele. Então, eu acho que isso é muito relevante. E outro ponto de fato, tratar com transparência e objetividade alguns números e algumas coisas com relação à estratégia, e isso é muito relevante também. Acho que puxando um gancho do que o Gabriel falou, só do pensar grande passa pela rede que você desenvolve. Né? A gente estava conversando antes que, muitas vezes, num bet, por exemplo, do Y Combinator, você vai ter gente que já vendeu empresa, que já construiu. Como é que isso foi para você? O quanto você aprende com esses caras que estão do teu lado, e que já passaram pelo ciclo, às vezes até o ciclo completo, de criar, crescer e vender uma empresa no final. Você falou um pouco que tinha vivenciado isso lá no Y Combinator. Não, sem dúvida. Nós éramos assim a exceção, né? Ao menos é a nossa primeira startup. Um ano atrás, assim, a gente nem sabia direito o que o termo startup significava, e nós entramos na Y Combinator com um protótipo. Acredito que eles acreditaram bastante na nossa equipe, né? Eu, meu co-founder, o Felipe, que é um desenvolvedor sensacional. Eles viram que a equipe tinha algum futuro, mas na YC você tem gente que está indo fazer o programa de aceleração não pelo dinheiro que a aceleradora vai investir ali, que é um dinheiro pequeno para esse pessoal, mas gente que já passou pela sua segunda, terceira startup. Nesse nosso batch, tinha um pessoal que são os co-founders da SocialCam, que foi vendida, acho que em 2012, por $60 milhões, e eles estavam de novo participando da Y Combinator, não pelo dinheiro, porque eles não precisavam mais de dinheiro, mas eles estavam participando pela sinergia que você tem, de você estar ali com diversas empresas acelerando, todas focando e trabalhando o mais pesado possível para colocar aquele negócio no ar. Então, acho que essa foi assim uma coisa que foi interessante para a gente ver que grande parte já eram empreendedores ou mesmo tinham ótimos salários em grandes empresas e decidiram passar pelo programa de aceleração da Y Combinator, não pelo dinheiro em si, mas sim pelo network, pela mentoria, pelos valores que ela entrega efetivamente. Né? Eu acho que a Michelle ela falou muitas coisas aqui interessantes sobre o Vale. Eu acho que a gente agora está falando um pouco do lado, a gente sempre fala, né? O Brasil tem muito problema, que o ecossistema brasileiro tem que melhorar. Isso acho que todo mundo é um ponto em comum e ficou muito claro no painel anterior de que todos nós temos um papel em tornar esse ecossistema melhor. Isso acho que é muito importante deixar claro aqui. Então, não é porque o Vale do Silício talvez seja o principal ecossistema do mundo, o mais conhecido, talvez o mais maduro, que ele também não tem dificuldades que você vai enfrentar lá. Acho que todo empreendedor ele vive dificuldade, independente de qual ecossistema ele esteja, ele também vai ter dificuldade. Então, eu queria que vocês falassem um pouco também do que é difícil, das dificuldades que vocês enfrentaram. Ser um brasileiro, foi empreender no Vale, diante de tanta gente muito boa, mas quais são os desafios de começar e construir empreendimento com base lá no Vale do Silício? Legal. Eu acho assim, quando a gente pensa em empreender no Brasil, até pensando no que o Bob falou, empreender no Brasil é começar a jogar videogame no modo hard mode, assim, você já começa com 1 trilhão de dificuldades. Eu fui muito, até fazendo também uma referência a Michelle, a gente encurta o caso de contar o que é sorte e o que é sucesso. Eu tive muita sorte, vou poupar vocês do caso completo, mas eu tive muita sorte de contar com mentores que me deram a mão e me ajudaram a não cometer os mesmos erros que eles cometeram.
me dar alguns atalhos que eu pudesse seguir, eu não tenho nenhum problema em contar isso. Agora, você chegando, assim, a gente cria uma ilusão, né? O Bob falou, o Vale do Silício é uma coisa bizarra, e é verdade. Aquilo lá não é um lugar, é um estado de espírito, é um mindset. E tem muitos problemas, tem muita coisa boa, ele, de fato, influencia muito no processo de aceleração. Eu acho que a abundância de empreendedores de sucesso e com o mindset voltado para pró-negócio e bem objetivo. Você está no Starbucks, você conversa com alguém, você tropeça em empreendedor o tempo inteiro, e isso faz muita diferença. Mas, ao mesmo tempo, você tem um custo de vida altíssimo, e é altíssimo mesmo. Assim, São Francisco é a cidade mais cara dos Estados Unidos para se morar, é pior que Nova York. Os apartamentos são uma fortuna, você mora, às vezes, num apartamento muito pequeno, horrível, que custa $3.000 o aluguel, é um negócio ridículo. O Marcelo, a gente estava até comentando antes de vir para cá, quanto custa manter uma equipe de desenvolvimento bem qualificada num time. Então, às vezes, você vê números e fica super empolgado, fala, putz, o cara levantou $1 milhão em seed investment, isso sustenta uma equipe de 6 desenvolvedores por um ano, é muito agressivo, a concorrência por talentos. Então, assim, você tem muitas coisas boas que nos trazem. Eu mesmo amadureci muito como empreendedor, o nosso time, eu fui com meu sócio, a gente amadureceu muito, voltou com um outro mindset em termos de cultura, em termos de como vender e etc. Eu acho que vai dar tempo de falar sobre isso. Mas o Vale do Silício, ele enfrenta hoje problemas de discussões com relação, até a André comentou ontem, de diversidade, é um ambiente ainda muito fechado nesse sentido, e está amadurecendo. Talentos, acho que é basicamente isso. Marcelo, tem algum ponto que você queira comentar? Não, eu concordo com absolutamente tudo. A gente tem uma ilusão de que lá é mais fácil e tudo mais. O que ele falou é muito verdade. O aluguel é altíssimo, então, para você se manter lá, ainda que você consiga qualquer investimento, é realmente muito caro. A concorrência também, querendo ou não, ele é o lugar mais colaborativo do mundo, mas também é o lugar mais competitivo do mundo. Então, os talentos lá, eles são escassos, né? Eles têm um problema com imigração para trazer desenvolvedores de fora dos Estados Unidos para lá, é difícil. Então, os bons talentos lá, eles são disputados à tapa pelas empresas. E para nós, a nossa experiência foi que a gente não tinha empresa aberta aqui no Brasil, e a gente queria abrir a nossa empresa lá desde o primeiro momento. E a partir do momento que a gente foi aceito, a gente tinha menos de um mês para fazer tudo. E nós somos brasileiros, a gente teve que entender como é que as coisas funcionavam, abrir empresa, fazer toda a documentação que a gente tinha para poder participar da aceleração. Caso contrário, a gente não poderia participar. Então, foram 3 semanas e pouco. E como até foi falado, a Y Combinator ela não tem assim uma visão muito focada em empresas internacionais. Ela não tem nada contra, mas acho que naturalmente ela tem a cultura de trazer mais empresas dos Estados Unidos, de americanos mesmo. No nosso batch, acho que mais de 80% ou próximo de 80% eram empresas americanas. E o fato da gente ser brasileiro não tinha nenhum handicap, não tinha nenhuma ajuda. Você tinha que entrar no mesmo ritmo de todo mundo, você tinha que resolver os mesmos problemas de todo mundo, e ainda você tem o problema com visto e tudo mais. Mas os maiores problemas, e é uma coisa que todo mundo está enfrentando lá, o custo de moradia é altíssimo. Até acho que semana passada saiu uma notícia de um funcionário do Google que morava num trailer no estacionamento, porque era muito caro você alugar um apartamento ali em Mountain View ou em Palo Alto, é absurdo assim o custo. E essa questão de competição por talento lá também é bem forte. Acho que, só fazendo um ponto, assim, foi falado no painel anterior que um ecossistema muito agitado, ele acaba sendo um objeto de distração para o empreendedor. Muitos eventos, muitos meetups, e o cara acaba não conseguindo focar na empresa dele. Isso é verdade. Assim, um dos nossos desafios ao chegar, às vezes até um pouco deslumbrados com, eu estou no Vale do Silício, que legal, tem meetup todo dia, tem evento todo dia. A própria 500 é muito intensa em eventos. A gente teve que desenvolver estratégias internas para como conseguir parar e fazer, sentar e trabalhar. Eu tinha um combinado com o meu sócio que era o seguinte, a gente marcava reuniões com a gente mesmo. Então, eu tinha no meu calendário lá um negócio que chamava GTD, que era Get Things Done. Naquele momento, eu não poderia fazer nada, minha agenda estava completamente bloqueada para eu trabalhar no negócio. Porque é realmente, isso assim, é bom, por um lado, que você tem acesso a muita coisa boa acontecendo, mas, por outro, pode ser muito distrativo, sei lá, e tirar o foco do empreendedor. Isso é uma coisa que não é necessariamente negativa, mas precisa ser alertada. A nossa experiência também foi bem diferente. Assim. Tem muita coisa acontecendo lá o tempo inteiro, meetups e reuniões e oportunidades. Né?
você tem oportunidade de conhecer pessoas e tudo mais. Mas no nosso processo de aceleração, assim, no primeiro dia eles falaram, olha, pelos próximos 3 meses e meio, vocês têm que fazer 3 coisas, e só 3 coisas. Vocês têm que talk to users, né, fale com usuários, write code, que é escrever código, e fazer exercício. São só essas 3 coisas que vocês têm que fazer por 3 meses e meio. Se você estiver encontrando com seus amigos para tomar um café, isso não é o que você deveria estar fazendo. Mesmo se você está conversando com investidores, e essa é a visão da YC, não é o momento de você estar conversando com investidores durante essa aceleração. Esses 3 meses e meio é para você baixar a cabeça, focar e trabalhar no teu produto, trabalhar na tua empresa. Depois você tem o Demo Day, depois você vai ter tempo para falar com todo mundo. E também foi legal assim que eles falaram, você tem uma desculpa social. Você pode dizer para a tua família, você pode dizer para os teus amigos, olha, eu entrei nesse programa e eu vou estar aqui por 3 meses e meio dentro do meu apartamento trabalhando. Então, acho que isso assim é uma coisa, o ecossistema é bem importante para a aceleração, mas na nossa experiência, tipo, a gente não viveu esse ecossistema fora, a gente viveu só esse ecossistema dentro e 100% focado. Ao menos era o que a gente está fazendo. Assim, acho que uma frase que sumariza bem isso é o seguinte, fala-se muito que o Brasil não é para amadores. Eu acho que o Vale do Silício também não, e assim, é muito diferente do que todo mundo imagina. Então, acho que isso precisa ser dito. Então, assim, acho que um recado você vê, né? No painel anterior você falou, porque tem muito hype, muito evento. Imagina lá, onde as coisas acontecem. Então, o foco no negócio ele é o tempo todo testado. Eu acho que, seja no Brasil, que eventos como esse são muito bons, mas como vários outros que acontecem, vão te tirar, às vezes, do teu negócio. Então, o foco no negócio, seja no Vale, em Londres, no Brasil, isso é importante. Eu queria fazer uma pergunta para entender. Vocês foram para uma aceleradora, ou seja, vocês têm um cara que te ajuda quase a fazer um soft landing. Você chegou lá com um cara que pode te dar algumas conexões, te ajudar um pouco a transitar nesse ambiente. Como é que vocês imaginam que seria se vocês não tivessem ido para uma aceleradora fora? Não, vou para o Vale, quero montar um negócio. Vocês acham que o ecossistema, esse ecossistema um pouco maior, né? Entendem uma aceleradora como um micro ecossistema ali, quando você vai para fora dela, como é que você acha que seria sido? A aceleradora ajudou muito nessa conexão ou não? Eu acho assim, para empresas que estão distribuindo o produto globalmente e elas desenvolvem o produto delas fora, isso a gente viu na prática. É muito importante poder contar com esse tipo de ajuda. A própria YC faz isso bem, assim, com as empresas americanas. A 500 ela pega, às vezes, empresas do Middle East ou então da Ásia que estão querendo distribuir o produto globalmente e ajuda com conexões. Para a gente foi muito relevante entrar num segmento que era extremamente verticalizado, que era o de legal tech, legal management, e foi muito importante. Eles ajudaram muito a gente a conseguir aprender a distribuir o nosso negócio, aprender com pessoas que já estão anos-luz na frente do nosso segmento e como é que a gente poderia fazer isso. Em termos de aceleração, eu acho que, assim, não sei se talvez eu devesse ter feito isso no começo do painel, mas é importante só fazer um nivelamento de conceito sobre o que os Estados Unidos e quais são os programas globais de aceleração fazem lá e o que é feito no Brasil. Assim, existe uma diferença muito grande quando a gente fala em aceleração nos Estados Unidos. Se você pegar o que a Y Combinator faz, o que a 500 faz, ou se propõe a fazer, e a Techstars, que são as 3 principais, as 3 mais comentadas nesse ecossistema, elas têm uma proposta, às vezes, um pouco diferente das aceleradoras do Brasil, que acabam aceitando empresas em um estágio um pouco menor. Isso não tem nenhum problema, muito pelo contrário, mas assim, é só um fato de entender que a aceleradora não é necessariamente um negócio, é um processo. Eu li isso ontem, achei bastante interessante, e assim, entender que às vezes a conta não fecha e você não pode jogar o jogo do cara que está jogando lá. Então, as aceleradoras do Brasil, enquanto tentarem ficar replicando o modelo do que é feito nos Estados Unidos, elas vão ter muita dificuldade. Então, assim, é só para entender, às vezes, o processo aqui é de incubação, pré-aceleração, e o ecossistema ele precisa se adaptar. Talvez seja agora o momento de a gente pensar, será que não é isso que tem que ser feito por um ecossistema mais imaturo? A gente não tem que desenvolver também os investidores, os angels e todo mundo jogar o mesmo jogo para todo mundo crescer junto? Talvez seja isso. Só como moderador, meu papel aqui eu respondi é muito 2 mais, perguntas, né? É mais assim, de contextualizar. Eu acho que assim, o modelo de aceleração no Brasil, ele passa por amadurecimento, acho que muito como o Gabriel comentou antes, assim, é um modelo que amadurece. No Brasil, hoje, a gente deve ter umas 20 e poucas aceleradoras. Eu acho que aquelas com mais bagagem, então aquelas que começaram em 2011 e tal, devem ter acelerado umas 60, 70 startups. Então, acho que é um processo de escala que está evoluindo, acho, com as aceleradoras locais.
Eu acho que esse modelo até de buscar startups mais maduras hoje já está acontecendo. Eu acho que no começo a aceleradora tinha que descer até mais para pegar empreendimentos mais no início. Eu acho que hoje as aceleradoras estão tentando posicionar-se um pouco mais na frente. Porque onde elas conseguem ajudar mais, eu acho que quando ela trabalha no crescimento do empreendedor, você já tem um protótipo, já tem pelo menos alguém testando ou pagando por isso, a aceleradora consegue ajudar mais. Então, hoje a gente está realmente passando por esse processo de amadurecimento. Você também foi escolher lá uma aceleradora. Será que se não tivesse aceleradora, você teria ido, você teria conseguido atingir o que você está conseguindo hoje ou não? Como é que você vê isso? Então, a nossa aposta era que sim. Eu acho que isso foi até uma das razões pelo qual a gente entrou na Y Combinator, foi que eu e meu sócio, a gente tinha decidido, antes mesmo de ser aceito para entrevista, quando a gente só fez o processo online mesmo, a gente já tinha decidido a vender tudo que a gente tinha aqui e tentar lançar a SciWork globalmente de lá. Né? Porque, pelo que eu tinha conversado, lido, muito difícil assim você consegue as conexões necessárias para ter um alcance global, né? Lançando daqui. E essa era a nossa visão no momento, era ir para o Vale e tentar viver lá com o menor custo que a gente pudesse, fazer conexões lá e lançar a SciWork a partir de lá. Então, teria sido muito mais difícil, certamente. Ainda está sendo, né? Mesmo que a gente recém finalizou a Y Combinator, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas, certamente, você ter conexões lá, uma aceleradora, ou mesmo pessoas do ecossistema brasileiro, que possam fazer introduções a pessoas do ecossistema de lá, eu acho que são fundamentais. A experiência que a gente teve mandando cold mail, né, mandando e-mail sem conhecer ninguém, para investidores ou para contatos que a gente queria fazer lá, praticamente foram todas frustradas. Mas toda vez que tinha alguém fazendo introdução, apresentando a gente, dava 100% de conversão. A gente conseguia conversar com as pessoas que a gente queria. Então, acho que isso é fundamental. Nem que você tenha contatos aqui que possam ajudar a fazer introduções lá, eu acho que é muito importante. Então, é quase um soft landing. Ele te ajuda nesse processo, facilita muita coisa, acelera um pouco esse processo. Mas de soft não tem nada. Não tem de soft, é de hard landing, né? Hard É landing. Pessoal, a gente tem alguns minutos. Eu queria já abrir para algumas perguntas para a gente trazer a visão de vocês. Olha, tem algumas perguntas aqui na frente. Eu já estou vendo duas. Tem uma ali atrás. Então, se vocês tiverem microfone... Tá, posso pegar um... tá vindo, tá vindo. Primeiro, fosse que eu vi primeiro, né? Tem um aqui e tem um aqui. Está aqui na minha frente. Acho que trazer um pouco da visão de vocês. Tem aqui na frente primeiro, depois a esquerda, depois a direita. Olá, Gabriel. Bom dia. Aliás, boa tarde já, né? Meu nome é Hélio Costa. Eu estou me referindo ao Gabriel porque eu tive a satisfação de o conhecer lá no Golden Gate Park, em um daqueles piqueniques. Eu estive lá com o Cerqueira, com o Magela, enfim, aquela turma lá que... Foi com a mesma visão que você está falando aí de conhecer o Vale, essa coisa de lançar de lá uma ferramenta, uma plataforma, enfim. Foi muito bom, passei 46 dias e essa visão eu compartilho, eu concordo com ela. É realmente o lugar mais difícil do mundo para se empreender, porém é também o mais animador, porque lá funciona, lá as coisas funcionam, lá você se sente animado a seguir. Voltando de lá, eu desenvolvi uma visão minha. Só um pouquinho. Se puder fazer a pergunta, porque a gente consegue mais pessoas perguntando, beleza? Certo. A visão que eu desenvolvi, eu queria só saber se vocês concordam, é que, mesmo o Brasil sendo o lugar mais difícil para empreender, isso também nos prepara para empreender globalmente, ou seja, sobreviver aqui, fazer acontecer aqui, de fato, nos dá mais condição de empreender para o mundo. É muito, assim, acho que isso diz respeito à questão da maturidade. Lá você encontra, às vezes, empreendedores mais maduros. O que a gente, infelizmente, encontra aqui no Brasil, até como o próprio Rodrigo mencionou, existe uma camada de empreendedores muito bons mesmo, muito qualificados. Mas também existem aqueles que são mentores, palestrantes, coaches, antes de serem empreendedores. Assim, isso é muito prejudicial para o ecossistema, porque cria-se uma fumaça desnecessária. Eu acho que lá você tem isso também, tá? Não vou falar que não tem, mas o empreendedor que está inserido hoje no Vale do Silício, ele é um pouco mais maduro. E isso te empurra mesmo a crescer mais rápido. Eu acho que, fazendo um comparativo, né, Brasil e Vale do Silício, acho que as principais diferenças, ao meu ver, são que no Brasil a gente ainda tem muita burocracia, e lá nos Estados Unidos
tem menos burocracia, então é mais fácil de você empreender nesse sentido. Lá o capital também é mais abundante, mas as dificuldades de você lançar uma startup, você ter os seus usuários e você crescer, você escalar, eu acho que ela continua sendo igual. Ela é difícil aqui, é difícil lá, tanto que a taxa de mortalidade de startups lá também é altíssima, não muda, né? Você mesmo se você pegar os números da Y Combinator, das 1.000 empresas da Y Combinator, eu acho que perto de 400 empresas já morreram. E então não significa nada você ter o capital, ter o investimento, tudo. Isso não é garantia de sucesso nenhuma. E tem uma frase que eu gosto bastante que é o talento é universal, mas a oportunidade não. Então, assim, empreendedores talentosos o Brasil tem de monte, talvez até mais do que vários outros países, mas aqui não tem o mesmo rol de oportunidades que tem lá. Então, por isso que algumas coisas lá funcionam e aqui não. Mas, independente de onde for, vai ser difícil, na minha opinião. Só que lá você tem menos fricções, menos burocracia, um pouco mais de capital. Mais uma pergunta aqui, eu acho. Cadê a que tem ali? Tudo bem? Bom dia, meu nome é Pedro Quintanilha. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho o processo de aceleração lá do Vale e as diferenças entre os processos de aceleração que vocês passaram por lá e daqui no Brasil. Um passo a passo, assim, como que é? Os dois são bem diferentes, né? Eu queria bem rápido como é que é e bem rápido. Porque são diferentes entre os dois aqui, mas... eu vou tentar falar do que é similar, tá? Você tem um processo de application onde você precisa submeter um pouco da sua tração e da sua expectativa com relação à visão do mercado que você vai atacar, da experiência que o time tem para executar aquilo. Depois que você entra no programa, você tem acesso a uma rede muito extensa e muito qualificada de mentores. No nosso caso, a gente convivia durante 4 meses com empresas de 15 países diferentes, eram 35 empresas, onde a gente tinha uma rotina fixa de reuniões com os nossos pontos de distribuição. Então, no caso da 500, eu tinha um ponto de contato com alguém do time de investimento que me ajudava com conexões com possíveis investidores, parceiros e pessoas para me dar mentoria, e eu tinha um ponto de contato com um cara de distribuição que me ajudava a otimizar o nosso processo de venda e conquista de novos leads e por aí vai. O programa é muito focado em como crescer o seu produto, como conquistar mais clientes, mais receita num curto espaço de tempo. A aceleração é isso, é fazer mais rápido. É muito isso. Então, essa era a nossa visão o tempo todo. Vai ter uma coisa diferente. Fala rapidamente como é que funciona lá, a sua rotina de aceleração. Né? Tá, perfeito. A Y Combinator ela recebe 100 startups agora, 2 vezes ao ano. Essas 100 startups, eles dividem em 4 grupos de 25. E nesses grupos de 25, eles dividem ainda em torno de em 3 grupos de 7, 8 startups. Então, você vai conviver com esse grupo pequeno de 7, 8 startups que tem negócios parecidos com o seu durante os 3 meses e meio. Você vai ter jantares toda terça-noite, no qual eles chamam gente de fora. O Peter Thiel, por exemplo, teve lá, o pessoal do Airbnb. Então, toda terça tem um jantar. Aí, durante a semana, você tem essas Group Office Hours, que é com esse grupo de 7, 8 empresas. E você compartilha ali o teu crescimento, o que você fez na última semana, o quanto você cresceu. E isso gera uma sinergia, porque todas as empresas vão estar crescendo 10%, 15%, 20% ou até mais, e você não quer ser a empresa que não está crescendo. Então, você faz o que for necessário para crescer naquela semana, nem que você tenha que ficar a noite inteira acordado trabalhando. E você tem também acesso a todos os partners da Y Combinator. Então, tudo roda em software, você seleciona lá qual é o partner com quem você quer conversar, seja alguém especialista em distribuição, alguém especialista em fundraising ou investimento, né? Ou no que for. Então, você tem tanto o grupo dessas empresas menores que você participa, quanto esse grupo de 25 empresas com quem você senta junto nos jantares, e você tem acesso a todos esses partners que são basicamente os mentores, né? Pessoal, a gente está chegando no final, eu queria que cada um falasse um pouco para fechar esse processo, mas você é um empreendedor brasileiro, teve essa experiência fora, você tem um olhar provavelmente diferente sobre o Brasil. Como é que essa tua experiência, então, tá dos últimos palavras, mas como é que a sua experiência pode contribuir para melhorar hoje o ecossistema brasileiro? Qual é a visão de vocês? O que é que vocês podem fazer? O que é que outras pessoas também podem fazer para melhorar esse ecossistema nosso?
Legal. Pensando no tema do painel de quanto o ecossistema contribui para o processo de aceleração, eu acho que é muito assim, de olhar para fora. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muita gente pensando em atender exclusivamente o mercado interno. Se você pega os nossos vizinhos aqui no Startup Chile, as empresas que estão lá, elas já nascem globais, elas já pensam em distribuir porque o mercado interno não é tão grande. Mesma coisa em outros ecossistemas. Então, no Vale do Silício, o mercado americano é muito grande e, mesmo assim, as empresas lá já nascem com um sentimento de distribuição global. Eu acho que, assim, considerando a nossa experiência, e isso é uma coisa que eu tenho tentado contribuir depois que eu voltei, isso mudou muito o meu olhar, efetivamente, pensar grande e falar a verdade. Eu acho que, depois que a gente começou, no nosso time lá, a gente tentou excluir essa questão de bater a mão no ombro do cara e falar, pô, que ideia legal, que massa, vai em frente. Falar mais, ser mais transparente, honesto com o empreendedor, é uma forma de contribuir muito com o nosso amadurecimento. É isso que eu tenho tentado fazer. Marcelo, como é que tua visão mudou? Eu acho que essa ideia de você pensar grande e, principalmente, de você ser protagonista da sua própria história, né? Você ir atrás. Então, a gente ainda está no começo de uma caminhada que vai ser bem longa, né? Mas, como eu falei até antes, há um ano atrás, na verdade, em outubro do ano passado, eu nem sabia o que startup significava. Eu vi no feed lá do Facebook de um amigo meu, que está até aqui, do Adonis, que ia ter um evento sobre tecnologia, inovação, Vale do Silício. Eu fui, descobri que era startup, a partir dali eu tentei ir no máximo de eventos para entender o que era aquilo ali, né? E comecei a trabalhar já com o meu sócio na nossa ideia, começamos a fazer o que a gente queria. A gente precisava de capital, porque a gente não tinha como se manter. Aí eu fui num outro evento lá, até o Bernardo, que também está aqui, comentou de alguma coisa que chamava o Y Combinator, eu fui pesquisar, fui atrás, a gente fez a aplicação padrão, processo standard, pelo Brasil e tudo mais, e deu certo, e agora a gente ainda está caminhando. Mas, ano passado eu estava aqui no Case também, participando, aprendendo o máximo para tentar colocar isso em prática na startup. Então, acho que o que eu diria é ser protagonista da sua própria história, tipo, ir atrás, não ter aquela... Muitas vezes a gente se diminui, né? Sendo brasileiro, a gente tem aquela humildade que... Às vezes, se você ser uma boa pessoa, não significa você se diminuir perante as outras. Então, você ir e, da forma com que você tentar fazer o melhor possível ali onde você estiver também. Né? Tem tempo, não? Mais uma pergunta, não? Tá, tem mais uma? Tem. Deixa eu só fazer, então, pegando isso que o Marcelo falou, assim, ser protagonista é muito dentro do que o Bob falou. Ter uma atitude empreendedora é uma coisa, ser empreendedor e ter um CNPJ dentro da empresa. Mas, assim, o cara que é empreendedor e que abre uma empresa, ele precisa ser protagonista mesmo e assumir as coisas. Eu vi isso muito, assim, a atitude do empreendedor que está lá no Vale do Silício, assim, existe, claro, tudo em todo lugar, mas, assim, meu Facebook é infestado de mimimi, briguinhas e coisinhas e comentários aqui e acolá. Gente, isso é perda de tempo. Assim. Olhe para dentro da sua empresa, veja como o seu negócio pode crescer, senta a bunda, trabalha mesmo e faz o negócio girar. E, assim, é importante colaborar e fazer parte do ecossistema, mas ficar envolvido em coisinhas não leva nada a lugar nenhum. Tem uma pergunta aqui, olha, você é a última pergunta, então a responsabilidade é muito boa, você tem que dar uma pergunta legal. E, de preferência, se for para um dos dois, direciona a pergunta para facilitar. Pronto, queria fazer uma pergunta para os três, na verdade, para os dois empreendedores. Pô, sacanagem, quebrou o painel agora. Para os dois empreendedores, o seguinte, se vocês pretendem ficar aqui ou criar uma instalação lá, já que foi discutida a burocracia no Brasil, e o Vitor representando o governo aqui, o que é que ele acha da evasão de startups que está acontecendo, que eu estou sabendo que tem várias startups que estão participando de programa fora e estão montando a empresa lá e acaba a empresa aqui no Brasil e monta a empresa em outro país, entendeu? Eu acredito no Brasil, apesar de todos os problemas que o país tem, eu acredito, o nosso mercado ainda é muito grande. Eu sou uma empresa hoje voltada para o mercado brasileiro e pretendo sim ficar aqui. O nosso sonho grande é, de fato, transformar a forma como os advogados trabalham no mundo todo. E a gente vai fazer isso, mas começando pelo Brasil. A nossa visão é ter um escritório no Brasil e ter um escritório lá fora também. Por conta de nosso investidor tudo ser de lá e a nossa empresa estar incorporada lá, a gente quer estar lá também, então a gente quer ter os dois. Provavelmente faz mais sentido ter toda a equipe de desenvolvimento no Brasil, porque o custo é 1/3 do que é lá e a qualidade do desenvolvedor no Brasil não perde absolutamente nada para o desenvolvedor lá. Então acho que para nós faz sentido ter essa operação híbrida e aqui e lá. O meu, assim, o cara faz a pergunta mais difícil logo para mim no final, né? Sou moderador, mas fez a pergunta e a gente responde. Primeiro, assim, eu sou gestor de um programa do governo
eu acho que um pouco do que acho que o Rafael falou aqui no painel anterior, que muito da qualidade do que a gente tem é de uma rede e da qualidade desses nós. Eu vejo com bons olhos, em algum momento, você ter startups que tenham conexões fora, eu acho que isso é vital até para que a gente aprenda e se alimente também do que se aprende fora. Eu acho que esses dois são exemplos disso, eles têm um ponto de presença fora, mas também estão contribuindo com o ecossistema local. Então, acho que isso é essencial para que a gente vá para outros patamares, você tem empreendedores. Eu não vejo como uma evasão de muito empreendedor, acho que vai ser sempre empreendedor saindo do país e, de alguma forma, vários deles querem contribuir com o nosso país, então não vejo uma grande evasão, não. Eu acho importante construir essa rede global e que consiga contribuir com o país. Esses dois são exemplos, tem vários outros que a gente conhece. Então, eu acho que a gente incentivar cada vez mais essas conexões e fazer com que eles também alimentem o ecossistema local, porque assim a gente tem um ecossistema muito mais forte do que se a gente achar que todo mundo tem que ficar aqui. Eu acredito muito nisso. Então, pessoal, obrigado e boa tarde para vocês.